Então, eu queria entender um pouco esse seu trabalho, né, como presidente Comissão presidente Paulista de Folclore. isso. Em que consiste o trabalho de vocês? É uma organização sem fins lucrativos que existe desde 1952. Ela surgiu numa época em que também acabou surgindo comissões em praticamente todos os estados do Brasil, e essas comissões são filiadas à Comissão Nacional de Folclore, que é ligada à Unesco, e essas comissões todas têm como objetivo divulgar, difundir, é, Só um tentar pouquinho. manter, preservar as tradições dos seus estados, né? Então, aqui no caso de São Paulo, seriam todas as manifestações ligadas à cultura paulista. E entra também a música caipira também ou não? Sim, também a música caipira, os grupos de dança, a maioria deles derivada das manifestações do sincretismo religioso, com outros povos que vieram fazer parte da cultura paulista, né? E a gastronomia, a culinária, tudo que diz respeito a essa cultura que aqui em São Paulo a gente costuma chamar de caipira, né? Tá. É, eu lembro quando eu fui no Revelando de São Paulo, tinha um santeiro lá. E eu queria fazer um santo com ele, mas eu não consegui. É, tem vários, né? Em Joanópolis tem a Mércia Borges, que é santeira também, e acho que esse que você está falando é o Seu Dito. Se eu não me engano, ele é de São Bento do Sapucaí. Mas esse evento, esse Revelando São Paulo, ele aconteceu por mais de 20 anos no estado de São Paulo e em várias cidades, não só na capital, como em São José dos Campos, em Iguape e também em Atibaia, que é a cidade que eu vivo há mais de 40 anos, né? Aqui nós também realizamos essas modalidades do Revelando São Paulo. Atualmente, ele está acontecendo só em São Paulo mesmo, e esse ano teve uma edição em São José dos Campos, no mês de outubro. Quando eu fui, tinha até indígena, tinha todas as. O Assim, trabalho foi muito indígenas, legal. ciganos, né, e todas as manifestações folclóricas do estado, né? Catira, congada, folia de reis, dança de fita, fandango, todos os grupos caipiras, violeiros. Tinha uma Então é um praça, evento muito bacana, e tinha uma praça de alimentação com comidas típicas, muito legal. muito bom. Mas eu queria hoje falar mais daquilo que é mais próximo da gente aqui, que é a Congada. Congada acontece em Atibaia, né? E eu sei que é um evento que é uma coisa muito forte, muito é uma experiência para quem está junto, né? Eu vi que você É. me mandou até as fotos que eu usei para divulgação são da Congada. Aqui em Atibaia, a nossa particularidade é que os grupos se encontram na época do Natal e Dia de Reis. Por quê? Antigamente, esses grupos são todos ligados ao sincretismo religioso e às matrizes africanas. Então, aqui na época da escravização e logo após a libertação dos escravos, esses grupos se reuniam nessa época do Natal. Diferente um pouco do Vale do Paraíba, que as festas lá no Vale do Paraíba são mais fortes na época da Páscoa.
que era também quando esses grupos se encontravam para a celebração da Semana Santa. Aqui em Atibaia era mais forte na época do Natal. Então, quem tinha fazenda, quem tinha propriedades com escravos, traziam seus empregados para a cidade na época do Natal e depois de servido o almoço do dia de Natal, eles liberavam essas pessoas para elas se encontrarem e fazerem suas manifestações. Então, por isso que aqui a gente levanta os mastros para São Benedito e Nossa Senhora do Rosário no dia 25 de dezembro, às 15 horas. Então, aí começa a festa da Congada em Atibaia. Aí, no dia É, seguinte, dia 26, é o dia da cavalhada religiosa, que era quando os animais recebiam a bênção, né? Depois, dia 27, dia de Nossa Senhora do Rosário, dia 28, dia de São Benedito, e aí no dia 6, ou no domingo próximo ao dia 6, encerra a festa com o descimento dos mastros. Então aqui nossa festa é no Natal mesmo. e são 2 mastros. São 2 mastros para os 2 santos de devoção aqui, que é Nossa Senhora do Rosário, dos Homens Pretos, e São Benedito. E aí tem também, tinham as irmandades? Tinha as irmandades aqui de Nossa Senhora do Rosário, mas depois, com o passar do tempo, elas pararam de existir, né? Então, hoje só existe aqui em Atibaia a Irmandade do Santíssimo mesmo. Tá. Porque, não sei se você já viu, mas aqui em Bragança, o hospital da Irmandade, né? Sim, É, Jesus dos Passos e Nossa Senhora do Rosário. sim. Não sei se você sabe a origem dessas irmandades, é muito Então, as interessante. irmandades eram organizações para dar um fortalecimento para esses grupos, né? Então, existiam irmandades que eram somente dos negros, irmandades que aceitavam negros e mestiços, né? E as irmandades ligadas à igreja, né, que eles chamam assim dos homens brancos, né, que seriam as outras irmandades. A Irmandade do Santíssimo, a Irmandade do Bom Jesus, então algumas outras irmandades. Mas geralmente as ligadas aos grupos de matriz africana eram as irmandades ou de São Benedito ou de Nossa Senhora do Rosário. Porque essas irmandades também eram a única chance que os negros tinham de juntar dinheiro, né? Sim, elas ajudavam muito e conseguiam as cartas de alforria, né? Era E um aqui em emprego. Atibaia, tem uma particularidade também nas igrejas, que a nossa igreja matriz, ela tem uma torre só, porque antigamente também eles tinham que pagar um dízimo maior para o Vaticano, as igrejas que tinham 2 torres. A nossa aqui, que é de São João Batista, ela tem uma torre só, mas ela tem a estrutura da outra torre, só que nunca foi construída. Mas a Igreja do Rosário era uma torre só também. E ela teve um problema na torre, lá de um raio que afetou, e foi feita uma campanha, e a população gostava tanto daquela igreja, que ajudou tanto, que o dinheiro arrecadado deu para construir 2 torres. Então, a nossa igreja do Rosário aqui tem 2 torres, e a nossa igreja matriz uma torre só. E os historiadores falam que isso é um acontecimento meio estranho, né? Porque geralmente eram igrejas que tinham menos poder aquisitivo, porque eram feitas pelos negros para eles poderem usufruir, e aqui a nossa acabou ficando com um status um pouco mais elevado devido à fé das pessoas, à vontade os padres que fizeram essas campanhas aí valorizando a nossa Igreja do Rosário. É interessante porque teve uma parceria desses da igreja mesmo,
né, mas sobretudo de alguns donos de escravos, nesse negócio para poder viabilizar e existir essas empresas, porque eles não podiam ter conta em bancos Não, negros, né? nem eram Então, alfabetizados, né? Nem tinham é, essas regalias assim, né? então, isso foi no Brasil inteiro, na Bahia também existiram essas irmandades, então todas essas festas populares, elas têm o seu berço dentro desse ambiente que eram as irmandades. Verdade. Aqui acabou gerando depois aquele clube 13 de Maio, foi o primeiro clube de negros do Brasil, né? Uhum. Aqui em Bragança. Né? Então é interessante porque a gente apagou essa história africana do nosso passado. A gente não tem mais uma relação assim, é como se não tivesse havido, como se fosse num outro país a escravização dos negros, né, e dos indígenas, né? Mas é interessante como a cultura ela persiste, ela tem uma força de persistir diante do desejo de apagamento, né? Pois é, e esse desejo de apagamento é bem forte, né? E, e muita coisa foi destruída, né? Muitos documentos, muitos livros, muita história foi destruída, né? Muitas senzalas foram derrubadas em fazendas. Aconteceu muita coisa para apagar essa memória, né? Infelizmente, né? É uma vergonha, né? Como diria o Boris Casoy, é uma vergonha. Mas, mas é legal porque o povão, não, tanto naquele tempo como hoje, o povão não se interessa muito por essas coisas da política. Eles querem fazer os festejos, as comemorações, os pagodes, né? A gente se interessa por aquilo que é um jeito da gente se manifestar, de manifestar a nossa própria cultura. Verdade. E nisso é muito legal, porque a Congada, por exemplo, é um evento emocionante, com aquelas cores todas. E é muito legal, porque tudo que envolve o nosso passado, sobretudo do século XIX, é tudo meio cinza, meio borocochô, assim, né? E esse povo negro vem com essas cores, com essa estética totalmente vibrante, né? E trazendo também essa vibração para dentro da cidade, né? E é claro, o povo adere a isso, né? É legal, Não, é é bonito, contagiante, né? é gostoso participar, Uhum. né? Então é muito interessante isso, né? Então a Congada então é esse, a Congada mas ela não tem a ver só com o Natal, ela é é uma celebração africana. É um sincretismo religioso, né, entre as danças e cantos africanos e toda a parte católica que os negros foram obrigados a Incorporar. aceitar, né, a incorporar. Então, eles falam que eles dançam e cantam em louvor aos seus santos de devoção, né? E antigamente também eram proibidos de entrar nas igrejas, só podiam entrar na igreja que era deles mesmos, né? E até hoje existem padres e existem paróquias que não aceitam que eles entrem dentro das igrejas. Aqui mesmo, a gente, por vários anos, eles não entravam, mas hoje eles entram e participam da missa, da procissão, de tudo que tem a festa, né?
e entram dançando e cantando dentro das igrejas, tanto da do Rosário como na Igreja Matriz de São João Batista. São E no dia João. 24 de junho, que é o dia do nosso padroeiro, né? Eles também se apresentam, fazem alvorada, né, às 6 horas da manhã, depois uma reza lá no Santo Cruzeiro, que ainda permanece com alguns versos em latim, que era como eles aprenderam no passado, né? E depois eles participam também no dia 24 de junho, do desfile cívico da cidade e à tarde da missa e da procissão. Tá. O aniversário da cidade quando é? 24 de junho, dia de São João. Ah, é no dia de São João mesmo. É, É porque dia de São aqui João. em Bragança embola muito, porque é dia 8 de dezembro, o dia da Que é padroeira, Nossa Senhora, e né? acho que É, dia 10 é o dia da cidade. é diferente, né? São É, duas datas, né? sim. É, mas nenhuma delas é celebrada assim, com louvor. Até a da igreja é mais celebrada do que a da cidade. Aham. Eu acho que aqui é feriado no dia 8, que é dia de Nossa Senhora, e mas não é no dia da cidade. É interessante, uma outra é uma relação porque tem uma coisa assim, a gente às vezes parece que tá, a gente não sabe por que faz as coisas, né? As coisas só são o que são feitas desse jeito assim, meio perdido, né? E as pessoas vão repetindo coisas de uma vida que eles não conheceram, né? Não sei se você conhece aquela história da mãe que cortava a carne, cortava as pontas da carne, já ouviu essa? Eu conheço a do peixe, cortava a ponta do peixe, mas deve ser a É, mesma, né? Porque não cabia na né? forma. Então, e É, isso mesmo. fica uma tradição sem consistência, né? É. Mas eu vejo, eu tenho visto, acompanhando aqui o Pai Bill e outros lideranças desse universo afro-brasileiro, que muitas coisas estão sendo reinseridas na cultura deles. Né? Eu me lembro que quando eu comecei a estudar isso, eu comecei a estudar isso por causa de um livro de uma mulher chamada Ana Maria Gonçalves, Hum. chamado Um Defeito de Cor, que é um livro enorme, um tijolão. São 900 e quase 1000 páginas mesmo, são 970, alguma coisa. E é a história de uma mulher negra desde seus 7 anos, quando ela vem sequestrada para o Brasil, até a morte dela. Então ela faz essa viagem para cá, depois ela faz a viagem para a África, né, e no final da história ela volta para o Brasil. Então conta um pouco, e ele vai contando todas essas coisas, mas do ponto de vista é, do africano. Ela, inclusive, achei interessante a escritora fazer isso. Na hora que era para ela ser batizada, ela pula fora do barco e vem nadando para a cidade para não ser batizada. Ela tinha medo que acontecesse alguma coisa com ela. Né? Olha lá, a Fernandinha está falando lá. Foi o É. maior livro que eu já vi na vida. É mesmo. Esse é livro de segurar a porta, de você botar no chão, encapa ele e põe na porta. Então, a Congada é isso, mas deve ter origem mesmo no Congo, né? Não deve ser. Porque aqui, os africanos que vieram para o Brasil, a maioria vieram ali da região de Benin, daquela região próxima do Saara. Já. Isso. Mas é, os grupos acabaram
se misturando muito aqui no Brasil, né? E eu acredito que algumas manifestações mais fortes de algumas regiões da África que acabaram prevalecendo, né? Então a gente tem aqui tanto o Congado como o Moçambique, né, que também é uma manifestação que mostra a luta entre o bem e o mal, porque eles têm os bastões que batem, né, simbolizando uma luta, e tem um lado que é vermelho e outro lado que é azul no Moçambique. E a Congada, ela também tem ou as espadas ou os bastões, que ela também simboliza essa guerra, né? E, que é uma remanescência mesmo da Idade Média, guerra entre mouros e cristãos, essa dualidade aí, e eles colocam isso na sua dança. E as músicas que eles cantam, elas têm também muito a ver com a vida deles, né? São versos simples que se repetem várias vezes, né? E todos eles nas congadas cantado e depois replicado pelos violeiros pela parte de trás. Geralmente são 4 fileiras da frente que fazem essa coreografia da dança das espadas ou bastões, e para trás vem os músicos que dão a resposta, né? Então vem viola, bumbo, caixa, triângulo, reco-reco, né? Aqui nas Sim. nossas não existem instrumentos como sanfona e tudo mais, mas algumas congadas de Minas Gerais têm, além da sanfona, às vezes alguns instrumentos de sopro também. As nossas não, elas conservam os mesmos instrumentos de quase 300 anos atrás. Sim. Então a gente tinha que fazer um dia uma transmissão ao vivo na hora que estivesse passando, Muito né? Para as pessoas bom. conhecerem, porque, nossa, é bem legal. Então, e a Congada, ela tem alguma data, assim, para acontecer? Que Depende acontece da, depende depende da cidade, depende da região. da região. Então, aqui é 24 de junho e 25 de dezembro a 6 de janeiro. Agora, no Tá, Vale do Paraíba, elas se apresentam mais na época da Páscoa. E alguns se apresentam nos dias mesmo de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, que é em outubro. tá. Mas o problema dessas festas populares é que elas só aconteciam e acontecem até hoje quando há o encontro dessas pessoas. Então, a maioria dessas festas, elas acabam não acontecendo dentro do calendário litúrgico, que é o que causa vários problemas com a igreja mesmo católica, porque alguns padres bem radicais falam, não, hoje não é dia de São Benedito, é dia de Todos os Santos, é dia de, sei lá, é qualquer outro dia, mas não é dia de São Benedito. Então não pode comemorar nesse dia. Já teve vários problemas aqui com padres que vieram de outras cidades e que chegaram aqui e falaram: não, não vai ter festa porque está fora do calendário litúrgico. Até a gente conseguir provar que a festa popular ela não precisa seguir um calendário litúrgico, né? Ela acontece quando dá para acontecer, né? É, Como festas ligadas à colheita e à plantação, é a época do ano que as pessoas podiam se encontrar e ir lá exercer a sua devoção, né? Mas isso é um pouco complicado, a gente sofre ainda com essa falta de entendimento do que é a cultura popular. sim. Bom, já estamos de meia hora, então a gente podia começar agora a falar um pouco do nosso segundo tema, né? Que são as folias de Santos Reis. Isso. Essas estão dentro do calendário litúrgico, né? Elas acontecem nessa época entre Natal e o Dia de Reis mesmo. Mas também algumas particularidades, porque,
Por exemplo, antigamente as folias, esses grupos saíam dia 25 de dezembro, 26 de dezembro, e passavam a semana toda peregrinando na casa dos devotos. Iam de casa em casa levando a bandeira dos Santos Reis, como assim os Reis Magos fizeram para visitar Jesus, né? Uma peregrinação de vários dias. Só que com a vida moderna e com todos esses problemas dos dias de hoje, as pessoas trabalham, né? As pessoas às vezes não conseguem folga do trabalho, não dá para pegar uma semana e sair peregrinando. Então, aqui em Atibaia e várias outras cidades, os grupos acabam indo visitar os devotos só nos finais de semana. E como aqui são visitadas mais de 100 residências, eles começam no mês de setembro a visitar as residências. 3, 4 residências no sábado, 3, 4 no domingo. Então vai café da manhã numa casa, almoço na outra, lanche da tarde ou jantar na outra. E assim vai, até completar todo o giro, né, da folia. Em alguns lugares ainda permanece a peregrinação nessa única semana, então não visita tantas casas assim, visita menos casas, mas também assim depende da quantidade de devotos. Aqui nós temos essa particularidade com a Folia de Reis São João Batista de Atibaia, que é essa que vai estar nas fotos aí, eles peregrinam por mais de 100 residências. E aí, no dia 6, esse ano, eles fizeram uma grande festa, onde são convidados todos os devotos que eles visitaram e seus familiares, e as pessoas deram doações, ou em mantimentos, ou em dinheiro, ou seja lá o que for, e aí os festeiros organizam uma grande festa. Nesse dia também acontece uma missa e a passagem da bandeira para o novo casal de festeiros do próximo ano, né? Então é todo um simbolismo aí, uma passagem para que outros assumam a festa para o ano seguinte. Tá. E aí que vem aquelas hierarquias. O rei, a rainha. É isso? Na Folia de Reis, a gente tem o casal de festeiros que são os que organizam toda a estrutura da festa, desde a visita na casa dos devotos até a grande festa, né? Agora, dentro da Folia de Reis, tem os palhaços, né? Que fazem aquela interpretação dos palhaços que distraíam os guardas do rei Herodes para que as mães pudessem correr e esconder seus filhos, porque o rei Herodes, quando soube que ia chegar um Salvador, que ia nascer um Salvador, ele mandou matar todas as crianças, os meninos de até 3 anos de idade, que era o que ele imaginava que poderia ter nascido entre eles o menino Jesus. Então, esses palhaços, eles distraíam os guardas para as mães poderem esconder seus filhos e não serem mortos. Só que Herodes não sabia que Jesus ia nascer, né, numa manjedoura, num lugar tão simples, né, num lugar tão pobre, né, tão humilde. Ele imaginava que o rei dos reis ia nascer num lugar mais nobre, né? De E não foi destaque. isso que aconteceu, de destaque, não foi isso que aconteceu. E dentro do grupo tem, então, a assistência, que são as pessoas que andam junto com os foliões, tem os violeiros, que são os que puxam as músicas, e os bastiões ou palhaços da folia, né? O grupo é musical, né? 4, 5, 10 pessoas que tocam, e geralmente tem sanfona, tem reco-reco, caixa, viola, e eles fazem toda aquela devoção ao menino Jesus. E os palhaços também acabam rezando na frente dos presépios, né?
fazem as rezas na frente do presépio. É uma representação, né? É bem interessante. Muito E, bonita a e quando representação. você vai receber, é bem legal, porque você vai receber os reis, aí você faz um lanchão para turma comer. E é sempre Isso, é uma festa, né? Um momento é, de alegria, né? é. E isso, Aqui em casa eu faço almoço, então eu recebo eles com almoço, vem umas 80 pessoas, da, tanto da companhia como alguns amigos que gostam, com a minha família, e aí a gente faz uma grande confraternização, eles rezam, aí eu passo a bandeira em todos os lugares da casa, eles rezam no presépio, é muito bonito. tem isso, né? Você com o festeiro, quem é que acompanha? Eu sei que a bandeira passa pela casa, mas tem alguém que vai acompanhar essa bandeira dentro da casa, não tem? Não, às vezes eles dão na mão do dono da casa ou alguém da casa e a pessoa passa sozinha a bandeira. Ah, Senão, alguém do próprio grupo pode acompanhar, né, o próprio festeiro, porque é o festeiro que chega na sua casa com a bandeira. sim. Nossa, é muito. É uma coisa memorável, assim, é muito legal. É, e sobre as tradições, por exemplo, vocês fazem trabalho com benzedeiros também? A Comissão Paulista também tem um trabalho relacionado às benzedeiras e rezadeiras, inclusive tem algumas pessoas da comissão que já escreveram até livros e trabalhos sobre esse tema. E é muito interessante, né? Assim, quando eu era criança, mesmo morando em São Paulo, a minha mãe sempre levou a gente em rezador, em benzedeira, ainda mais que a gente tinha uma bronquite bem forte. E eu lembro desde criança de ter passado pela mão de várias pessoas assim que benzia com retrós de linha, benzia pegando um pouquinho do cabelo aqui atrás e colocando no batente da porta na sua altura, e uma série de benzimentos aí que até hoje são muito válidos e ainda tem bastante gente que faz. Eu lembro de uma vez que os meus dois foram, e quando eles voltaram, eles dormiram tanto, eles deram uma descansada depois da benzedeira, passar pela benzedeira, né? Então Eles tem isso uns tudo que é para tirar o susto da criança também, né? Tem umas coisas assim, né? Para a criança não ficar assustada e poder andar. E tem várias, né? então, tudo tem um segredo. Então, não é É, segredo, tem um mistério, né? é. Porque tem gente que faz até de longe isso, né? Sim, não precisa ser presencial, né? É, Ah, eu acho que tudo é a força da oração e da fé, né? sim, e esse pessoal que é de origem afro-brasileira, eles têm eles têm uma forma de se manifestar que envolve a natureza, que envolve as flores, que envolve as plantas, não só as usadas, mas também plantas mesmo para benzer, porque é sempre, nunca é só uma bênção, né? É, É, a Fernandinha está falando aqui. eu tô lendo aqui. Que Tem tira o também aqueles que, quebrante, né? que quebra. É, É, o quebrante, o mal olhado, né? aqueles a planta lá que você passa embaixo, a aroeira que você passa embaixo, A Guiné um que você passa embaixo e fica marcada a pele. fica Olha lá, marcada a pele. olha lá, mal olhado, é isso aí mesmo, é o que a É, Fernandinha conhece. Então é uma coisa arruda, que vem e é que arruda. arruda. E é É, muito, isso mesmo. e é muito engraçado que você
a tia da Fernanda, a Lucília, ela é de São Paulo, São Paulo. E essas tradições, elas foram absorvidas pelos italianos, que é a origem dessa minha cunhada, e é muito legal isso, porque um pouco isso eles já viviam lá também, né? E aí, quando vieram para cá, eles entraram nesse sincretismo, porque os pobres nunca fizeram acepção de pessoas, né? Eles sempre aceitaram outros pobres, e os italianos que vieram, só vieram para cá porque estavam ralados lá, né? Tava feio o A vida negócio não lá, né? era fácil. Então eles vieram e se uniram aos pobres daqui, né? E incorporaram essas tradições, a própria tradição deles. E, nossa, foi muito legal, muito importante isso, porque foi uma forma também da comunidade de cá acolher esses que vinham, né? Verdade. Os japoneses E a acho que não, vida, porque eles são mais fechados, mas a italianada desceu aqui, eles entraram na festa brasileira, né? e a vida é cíclica, né? Agora a gente está vendo que as pessoas estão voltando a dar valor para tudo que é natural, né? Primeiro a gente teve todo esse movimento do iFood. Agora as pessoas acham que a comidinha da roça é a comida feita com banha de porco e o ovo caipira e a verdura sem agrotóxico é boa e que então os remédios naturais são melhores do que os remédios da farmácia normal. Então a vida vai mostrando que essas pessoas estavam certas, né? Elas estavam no caminho certo, elas tiveram um atropelo aí, mas agora parece que todo mundo está acordando e valorizando mais, né? E valorizando as nossas tradições também, né? Achando que é tudo bonito, é importante manter a história, porque se você não mantém a história, você vai perdendo suas raízes mesmo, né? Você vai perdendo a sua localização, o seu DNA. Então é muito importante a gente valorizar. E uma das coisas que eu sempre falo quando eu sou convidada para falar sobre esses assuntos, da palestra e tudo, é que eu gostaria muito que a gente, além da educação de meio ambiente, a gente tivesse nas escolas também a educação patrimonial, porque aí você consegue concentrar e valorizar todo esse patrimônio, não só edificado, mas esse patrimônio imaterial que essas pessoas trazem, né? E é isso que a gente tem lutado através da Comissão Paulista de Folclore, da IOV, uma outra organização que eu faço parte, que é a nível mundial, da ATFE, que é a associação que a gente montou aqui em Atibaia para dar apoio aos grupos folclóricos, né, a Comissão Nacional de Folclore, a gente batalha muito para isso, para que existam leis e ações de salvaguarda desse patrimônio, de leis que façam com que essas manifestações não se percam, né? Que esse patrimônio imaterial seja vivido, revivido, visitado, revisitado, conhecido, né? Principalmente conhecido e divulgado, que eu acho que isso é essencial hoje. Porque esse. E as pessoas vão redescobrindo, reconquistando esses espaços e reconquistando essa identidade. E isso tem muito Mas não valor. é fácil, viu, Marcelo? Não é fácil. Então, por isso que eu estou aqui tentando, fazendo minha. Porque eu fico pensando, tem tanta gente falando tanta coisa na internet, que a gente também tem que começar a falar as nossas coisas, entendeu? Porque isso aqui é uma. O que eu estou fazendo? Eu estou construindo um acervo Uhum. que pode ser consultado no futuro. E aqui as pessoas vão falar, puxa, aconteceu em tal lugar, né? E aí eles vão lá.
achar você, vão achar outras estruturas, né, como as, as comissões de cultura mesmo, né, e tudo isso trazer para dentro da vida da gente. A gente tem que mostrar, né? Aproveitar as redes sociais, aproveitar todo esse momento e dar o foco, né, para esses grupos, para essas tradições, para as pessoas que são realmente os fazedores dessa cultura, né? Sim. Mas então, eu acho que tá retomando. Porque era uma vida muito besta antes. Essa vida sem essas coisas é muito boba. É uma vida atrás de dinheiro, de coisas. E, e a gente sabe que isso não satisfaz. Santo Inácio, que é um santo que eu tenho muita devoção, ele falava que é, não é só o conhecimento que importa, né? Mas é o sentir e saborear internamente as coisas. Né? A gente se ocupou tanto tempo em construir formas de interpretar o mundo e dar nome para tudo que a gente vê, né? Mas no final a gente não saboreia nada. Passa Porque tudo tão rápido, né, também. não, e você e eu, que já vivemos alguns anos, a gente percebe que a vida é muito breve Uhum. para a gente ficar pagando boleto só durante a vida. Né? Existem coisas mais significativas do que isso, né? E que marcam inclusive a gente, o nosso tempo histórico. Uhum. Então eu tenho condição de dizer que eu vivi, porque eu vi isso, eu vi aquilo outro, né? Mas nem todo mundo que você compra não mostra que você viveu, É. né? E a Só vida mostra tem que que ter um sentido, né? A vida tem que ter um sentido, né? sim, e é isso que estamos trabalhando. Bom, eu queria trazer um pouco você para falar dessas coisas. E tem uma foto que eu que eu queria dessa que você me mandou. Deixa eu achar ela aqui. Que tem, então, esse casal que tá aqui, o casal com a bandeira e as fotos atrás, esses são os festeiros? Esses foram os festeiros de 2023. O Valdoir de Souza, a Viviane Fernandes e a filha deles que está aí na foto. Sim, Nesse dia, eles estão segurando a bandeira, porque ia começar a cerimônia de passagem da bandeira para os festeiros do ano de 2024, que é o Rogério Bernardes e a esposa dele, a Andréia. Então, ia começar esse cortejo. E essas fotos aí é uma exposição fotográfica que o meu marido é fotógrafo, é o presidente do Clube de Fotografia aqui de Atibaia, e tem fotos minha, dele e do Luiz Fernando, que também é um amigo nosso, que fizeram parte de uma mostra cultural quando eu lancei o livro sobre a Folia de Reis de Atibaia esse ano. Foi um edital da Prefeitura de Atibaia, agora que eu não sou mais funcionária, estou aposentada da Prefeitura, eu pude participar do edital, e aí nós escrevemos um livro sobre essa manifestação da folia aqui em Atibaia, e fizemos uma exposição fotográfica e um filme sobre essa devoção aqui em Atibaia. E aí, nesse dia da festa, nós levamos a exposição também lá tá. para a escola onde aconteceu a festa. Que legal. Então tá aqui, os festeiros, os palhaços, tá a turma toda. E o que é Os violeiros. esse
travesseirinho que tem essa coroa? Então, a coroa significa a coroa dos reis magos, né? Que eles são reis, eles têm coroa. Então, o festeiro passa para o próximo casal de festeiros a bandeira da festa, né? Que é o símbolo importante da devoção dos Santos Reis, que essa bandeira vai acompanhar o festeiro no ano todo seguinte, e essa bandeira que ele vai levar nas casas. E essa coroa, que simboliza a coroa dos três reis, né? Então ele entrega essa coroa e entrega uma flor, um vaso de flores, que simbolizam todas as pessoas que acompanham a folia de reis, as famílias, os devotos. Então são entregues essas três coisas para um novo casal de festeiros, e esse casal de festeiros passa por três arcos, eram três reis, três arcos de bambu enfeitados, como se fosse a visita dos três reis ao menino Jesus. Ah, nossa, é bonito. Eu acho que isso eu não vi nunca. Nunca Está participei. convidado para assistir no próximo ano, Então, vou ter que comparecer. Então tá bom. por favor. Tá bom. Então, e as pessoas podem comprar o teu livro, é isso? Então, eu não coloquei ainda em nenhum lugar para vender por enquanto, mas se quiserem fazer contato direto comigo, o livro tem um valor de R$ 30, e esse dinheiro sempre é utilizado para novas pesquisas ou para ajuda do grupo, sempre assim. É o meu sexto livro, todos eles voltados às culturas populares. Tem um só sobre Congada, um só sobre Folia de Reis, um sobre o ciclo junino, um sobre a maioria das festas aqui da nossa região, e tem um também que é uma pesquisa sobre os tapetes de Corpus Christi em 20 cidades paulistas. Tá. Aí isso é legal também. Eu já participei. Isso eu já participei. Dos tapetes. Tá, Corpus Christi é bem legal também. Sim. Então já temos assunto para um próximo encontro. Por favor, estou à Ah, disposição. aí você separa umas fotos dos tapetes daí, eu vejo daqui. Isso. Aqui, nossa, aqui era muito lindo, os nossos tapetes eram mais de 3 ruas, depois foi diminuindo, mas ainda existe. O da minha paróquia fica só dentro da ruazinha da paróquia mesmo. Aham. A maioria diminuiu, né? Porque as pessoas que moravam ao redor das paróquias também diminuíram, né? Geralmente viraram Ah, comércios, né? Então já quase não tem morador. E então modificou um pouco essa tradição dos tapetes, teve paróquia que não fez mais, mas é importante. Eu dei várias oficinas dentro desse projeto, na verdade, fazia parte do projeto 3 oficinas, mas eu já dei mais de 20 oficinas, falando da tradição, mostrando a variedade de materiais e tudo, e várias cidades que não estavam fazendo mais voltaram a fazer. Foi importante. vou aproveitar agora que está voltando um pouco, né, esses reencontros, né, e É, ajudar um pouco a espalhar. A minha esposa é das cantigas de roda. É um outro lado também, é um outro braço dessa cultura. maravilhoso também. Então tá bom. Não podemos perder. Não perde, porque tem essa coisa essa cultura que é repetida, ela, ela não é uma coisa aprendida. Você aprende na medida que você vai repetindo. E que Uhum, aquilo vai, você vai incorporando no teu corpo aquela dança, né? Porque enquanto você não percebe a música como sua, você não decora. E isso é bem interessante, é, né?
Então é isso. Acho que fomos, chegamos aqui. São quase 10 horas, já está na hora de. Então, deixe um pouco as suas redes sociais ou algum celular para as pessoas que quiserem comprar o seu livro, né? Se você tiver, você manda, se tiver algum lugar que vende. Ah, você não tem lugar que vende fora, né? Não, ainda não. Eu no momento estou sem ponto de venda ainda, mas a Manda gente uma vai foto conseguir. do livro, manda uma foto do livro e eu peço, compartilho junto com a tua rede social e as pessoas entram em contato com você. Tá bom, vou mandar para você. Tá ok. Ah, no Facebook é Lilian Vogel, no Instagram é Lilian_Vogel e o meu celular é 993359339. Se Eu alguém coloco tiver aqui. interesse, você coloca Eu, aí que aí a gente entra em contato. E estou à disposição para o que você precisar. Marcelo, foi um prazer enorme conversar com você. E a gente precisa muito de pessoas assim, com esse tipo de pensamento seu, que a gente tem que preservar, que a gente tem que mostrar, que a gente tem que falar, né, sobre vários assuntos, sobre várias coisas que ainda estão um pouco escondidas aí do grande público e que as pessoas têm que conhecer, né? É sim. importantíssimo. A gente também só gosta também do que conhece, né? Porque é muito difícil você ter contato com as coisas Gostar de e ouvir falar. entendê-las. É, isso mesmo. Então a gente tem que fazer esse esforço aí, estou à disposição, tá bom? Então, acho que a gente volta a se falar na festa do Divino, Ah, um assunto muito bom. que deve ter aí também, né? Tem festa do Divino aqui nos bairros, tem em Nazaré Paulista uma festa muito grande, né? Além das grandes festas conhecidas de Mogi, de São Luís do Paraitinga, né? Durante 7 anos, eu fui voluntária no seminário da nossa diocese, que os seminaristas fazem faculdade, fazem a PUC lá em Campinas. E aí, uma vez por mês, eu ia lá para a PUC para dar aula para o segundo ano de teologia sobre as culturas populares, justamente para falar dessas festas que são fora do calendário litúrgico, como elas acontecem, como é essa festa que o povo se dá, né? E aí foi muito legal esse trabalho, gratificante, porque vários seminaristas que hoje já se ordenaram padres continuam trabalhando nas suas cidades com essas manifestações. Então, fiquei muito feliz de realizar esse trabalho durante esses anos e, e feliz de saber que tem gente interessada em valorizar a cultura popular. Vamos em frente. Então, lá pelo. Chegando perto da festa do Divino, a gente conversa de novo. Tá ótimo. Vamos Tá conversar bom? sim.